Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre a instrução 409 da CVM. É aquela instrução que divide os fundos em 7 classificações. São elas: fundo de curto prazo, fundo referenciado, fundo de renda fixa, fundo de ações, fundo cambial, dívida externa e, por fim, o fundo multimercado. Então a gente vai pegar os 3 primeiros fundos, o mais conservador, que é o de curto prazo, seguindo pelo referenciado e o de renda fixa, esses 3 primeiros, e traçar uma linha. Esses 3 primeiros são fundos conservadores. Na verdade, o fundo de renda fixa ele se divide em fundo de curto prazo e fundo de longo prazo. O de longo prazo eu colocaria abaixo da linha, já como um fundo menos conservador. Então, os 3 conservadores seriam, repito, curto prazo, referenciado e renda fixa de curto prazo. Esses 3 fundos, por definição, são fundos passivos, ou seja, fundos que tentam acompanhar o benchmark. Os demais fundos, fundo de ações, cambial, dívida externa e multimercado, podem ser passivos, mas também podem ser fundos ativos. O que é um fundo ativo? É um fundo que tenta ganhar, ultrapassar o seu benchmark. Esses fundos podem ser fundos ativos também. Então, tenho 3 que são exclusivamente passivos e tenho 4 fundos que podem ser também ativos. Na verdade, de renda fixa é o divisor de água. Todos os fundos podem usar derivativos, mas aqueles fundos passivos, aqueles 3 conservadores, só podem usar derivativos para fins de proteção, o que a gente chama de hedge. Os demais fundos, aqueles que podem ser ativos, inclusive o fundo de renda fixa de longo prazo, podem usar os derivativos para proteção, ou seja, hedge, como eu falei, ou para fins de alavancagem, tentar ganhar mais, aumentar os lucros, potencializar com a alavancagem. Então, o derivativo ele pode ser usado para o bem, para a proteção, e para o mal, uma brincadeira que eu faço, que é a alavancagem. Ele tem essa característica dupla. Os fundos que são passivos, eles não podem cobrar taxa de performance, lembram? Só quem cobra a taxa de performance é aquele que tenta ganhar do benchmark, ou seja, os fundos ativos. Lembrando que o fundo cambial, ou dívida externa, ou de ações, multimercado e até mesmo renda fixa de longo prazo, eles podem ser passivos ou ativos. Esse esqueminha ajuda bastante na hora da prova. Então, eu peço que vocês deem uma fixada aí nesse slide, aí nesse material. Dá uma olhadinha nessa linha, quem é que pode ser passivo, se acompanha, se usa derivativo para fim de alavancagem. Eu tenho certeza como vai ajudar bastante vocês na hora da prova. Então, gente, até a próxima aula.